Olá, tudo bem com você? Eu sou a Carla Geraldi, fonoaudióloga clínica com experiência na área de fala e linguagem infantil e também no processamento auditivo central. Trabalho com crianças típicas e atípicas e hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre a importância das habilidades auditivas no desenvolvimento da linguagem infantil. Todos nós sabemos da importância de uma boa audição no processo de desenvolvimento global de uma criança e principalmente no desenvolvimento da fala e da linguagem. Mas não basta termos uma audição perfeita simplesmente nos seus limiares acústicos, ou seja, não basta que tenhamos uma audição perfeita no teste da audiometria. Se essa criança, ainda assim, ouvindo bem, tem alguma dificuldade em processar, em entender, compreender o som, ela deve ser melhor avaliada, e isso se refere às habilidades auditivas desta criança, ou seja, isso se refere ao processamento auditivo central. E o que é o processamento auditivo central? É o que fazemos com o som que ouvimos. O que é isso? É o que nós fazemos com a interpretação desse som. O som que chega na nossa orelha e que caminha até o nosso cérebro e que aí sim é dado o sentido que ele merece ter para que seja compreendido, para que seja interpretado, para que faça sentido de fato, para que a gente possa ter uma linguagem compreendida, para que a gente possa se expressar, se fazer entender. Então, o estudo do processamento auditivo é de suma importância quando pensamos na avaliação de uma criança, na questão da linguagem desta criança. Mas para isso é importante que a gente conheça as habilidades auditivas envolvidas neste processo. Vamos lá então saber quais são elas? As habilidades auditivas são 6. Elas se referem à sensação auditiva, à discriminação auditiva, à localização auditiva, à figura fundo, ao fechamento auditivo e à associação auditiva. Vamos entender um pouquinho sobre cada uma delas. A atenção auditiva se refere à atenção que nós damos à presença ou à ausência do som no ambiente. Quando eu percebo se houve um som, seja ele qual for, ou se está em silêncio. Já a discriminação auditiva, ela se refere às diferenças que o nosso ouvido, que o nosso cérebro, na verdade, é capaz de distinguir entre dois sons. São algumas sutilezas que fazem a gente perceber a diferença que existe nos sons. Essas diferenças se referem a um som curto ou comprido, a um som fraco ou forte, ou a um som curto ou longo. E isso é de extrema importância quando nós pensamos na linguagem oral e na linguagem também escrita. Isso porque essa discriminação é o que nos irá favorecer a compreender aquelas diferenças pequenas, por exemplo, entre os pares mínimos, entre o p e o b, entre o f e o s. Essa habilidade de discriminação é que nos vai permitir reconhecer e diferenciar esses sons. A localização auditiva, ela se refere à capacidade que nós temos de perceber da onde vem a fonte sonora em relação à nossa posição no espaço. Se ela está à direita, se ela está à esquerda, como é que eu localizo este som? E isso nos faz perceber e olhar muitas vezes para a fonte sonora, percebendo da onde vem esse estímulo. Já a figura fundo é a habilidade que nós temos de perceber um som no meio de outros sons que acontecem ao nosso redor. Isso é de extrema importância quando nós temos que dar atenção, um foco num som específico para que haja um aprendizado. Quando nós estamos numa situação de lazer, por exemplo, existem vários sons acontecendo ao nosso redor. Mas se eu estou conversando com alguém, eu tenho que deixar esse som de lado e prestar atenção exclusivamente na fala dessa pessoa, para que realmente seja entendido. Isso é muito comum em crianças que estão na fase escolar, onde na própria sala existe o ruído das crianças, existem os barulhos externos e ela precisa se concentrar na informação que a professora está passando. Isso também acontece numa criança pequena, onde nós estamos brincando, onde nós estamos ensinando ela uma palavrinha nova
e existem outros sons acontecendo no ambiente, mas ela deve ser capaz de focar a atenção naquilo que está sendo falado naquele momento. O fechamento auditivo, ele se refere à capacidade que nós temos de completar uma palavra ou uma frase na ausência de uma parte dela, na falta de uma parte. Por exemplo, é muito comum quando nós estamos ao celular e o sinal não está pegando adequadamente, que sai aquela fala entrecortada. Mas, em algumas situações, eu ainda sou capaz de entender a mensagem que está sendo falada. Por quê? Porque eu consigo ter essa habilidade de fazer essa conexão com aquilo que está sendo falado e eu consigo, pelo meu conhecimento já prévio, de colocar a palavra no lugar que não foi ouvida. Então, nesse sentido, é que esta habilidade de fechamento auditivo é importante para que a gente possa compreender, então, a mensagem mesmo na ausência de uma parte. Se eu estou falando uma palavra e como a última sílaba, mesmo assim eu sou capaz de entender o que está sendo falado, não é? Essa é a capacidade de fechamento auditivo que me faz ter esta possibilidade de compreender esta mensagem. E por último, a associação auditiva. O que é a associação auditiva? É a capacidade que me dá a oportunidade de ouvir um som e imediatamente fazer o reconhecimento deste som no seu significado. Então, por exemplo, se eu estou ouvindo o latido de um cachorro, mas eu não estou vendo, eu consigo mesmo assim perceber que é um cachorro latindo. Eu posso ouvir esse cachorro latir e eu posso falar para a criança: escuta, olha o uau-uau. Ela não está vendo, mas eu consigo associar desde que haja já um conhecimento prévio. E é essa capacidade, então, de associação auditiva que me dá isso. Se eu escuto um barulho, um passarinho cantando, eu sei que é um passarinho. Se eu escuto uma buzina, eu sei que alguém chegou na porta da minha casa e eu devo ir lá atender. O som da campainha, o som do telefone, enfim, eu associo o som ao seu significado. Então vocês vejam como todas essas habilidades auditivas são importantes, cada uma com a sua particularidade, a importância que elas exercem no nosso conhecimento geral, total de um som. Veja que não é simples, né? Ouvir não é simplesmente escutar com a orelha. Ouvir é fazer com que esse som venha da orelha, passe por todo o caminho do nosso sistema nervoso central, chegue no nosso hemisfério, que é onde tem a parte do reconhecimento da audição, e lá, com todas essas características e habilidades que eu citei para vocês, ele é interpretado e é aí que eu consigo dar sentido ao que eu ouvi. Pensando em tudo isso, veja só a importância de estimularmos as habilidades auditivas quando nós estamos com uma criança que tem uma queixa de linguagem no nosso consultório. E é sobre isso que eu quero dar a dica para vocês. Eu darei um curso que se chama A Importância do Treinamento das Habilidades Auditivas no Desenvolvimento da Linguagem. Este curso será dado em parceria com a Fono Online. Então, juntos, nós vamos fazer este curso para você pelo Zoom, onde você terá a oportunidade de estudar comigo sobre tais habilidades, conhecer programas, atividades, softwares disponíveis no mercado para que a gente consiga melhorar a nossa qualidade de atendimento, dar a oportunidade da nossa criança de treinar as suas habilidades auditivas e assim nós conseguiremos com certeza um melhor resultado nessas nossas terapias, no nosso processo terapêutico. Então eu convido você a entrar no site da Fono Online, conhecer mais sobre esse assunto e venha estudar com a gente. Eu terei um imenso prazer em passar os meus conhecimentos para você, para que junto a gente estude, a gente aprenda também e a gente discuta sobre esses aspectos tão importantes que nos fazem gostar tanto da nossa profissão. Até lá!